Recebi uma notificação do banco pedindo que eu pagasse parcelas mensais de um empréstimo de $600.000. Surpresa, disse a eles que nunca havia solicitado tal empréstimo. Após uma investigação, descobri que minha irmã havia usado meus dados para comprar uma casa no dia da inauguração. Ela me encontrou já dentro da casa. Quando perguntou como eu havia entrado, apenas ri e apontei para o funcionário do banco. O rosto dela empalideceu instantaneamente. A ligação chegou numa manhã de sábado aleatória. Tudo naquele dia parecia normal. Eu ainda senti o gosto do café na boca e alguns post-its grudados na manga da blusa de tanto correr pela manhã. Tinha acabado de me sentar à mesa, pronta para começar o trabalho, quando a tela do celular acendeu. Era um número desconhecido, sem identificação. Quase não atendi, mas algo me fez apertar o botão verde. Oi, é a Caterine, gravou uma voz suave. Parei por um segundo. Sim, respondi. Henry, do Liberty National Bank, continuou. Estamos entrando em contato sobre o financiamento de $640.000. Endireitei a postura imediatamente. Desculpe, respondi com um tom mais duro do que queria. Não tenho confirmação de nenhum empréstimo. Deve estar enganado. Houve um breve silêncio do outro lado da linha. Senhora, disse ele. O arquivo que revisamos tem seu nome completo, data de nascimento e número do seguro social. Você consta como a principal tomadora do empréstimo. Ele foi aprovado há 4 anos. 4 anos atrás. Meu coração congelou. Foi exatamente na época em que minha irmã mais nova, Jaqueline, falou em comprar uma casa. Lembro da empolgação dela ao ver fotos de casas no Pinterest. Durante um jantar, ela disse que seria o novo começo, algo grande para formar uma família um dia. Ela ria das coisas como pontuação de crédito. Mamãe apenas sorria e dizia, a gente dá um jeito. A família sempre ajuda. Mas não desse jeito. Não usando meu nome. Agradeci Henry, meio no automático, e então fiquei ali, imóvel, sendo sugada para o vazio. O leve zumbido do cooler do notebook era o único som no ambiente. As mãos suadas, a boca seca, repetindo para mim mesma que devia ser um erro, talvez um caso de homônimos, outra pessoa com o mesmo nome. Talvez alguém tenha trocado os arquivos. Mas lá no fundo, eu sabia. Algo não se encaixava. Fui até meu quarto e abri a gaveta ao lado da cama. Comecei a revirar papéis, carnês antigos, cartões de aniversário e contas, até encontrar o que procurava, um envelope do Liberty National Bank. Era só um panfleto, um desses e-mails que jogamos fora sem ler. Na época parecia propaganda inútil, mas agora, olhando novamente, parecia um aviso. Um sinal que eu não consegui decifrar. Tudo começou a se encaixar. E o recibo pesava como uma verdade que eu não queria aceitar. Alguém próximo usou minha identidade para conseguir aquele empréstimo. E agora, eu é que teria que carregar isso. Sentei no chão do meu apartamento, cercada de envelopes abertos, papéis antigos e documentos soltos. Me sentia como se estivesse olhando para os cacos da minha vida. Eu não tinha casa própria, nem carro, nem financiamento. Nunca compartilhei contas. Sempre mantive tudo simples, de propósito. E agora, de algum jeito, estava afundado em uma dívida de $600.000. Não foi culpa de um estranho. Foi de pessoas que tinham todas as minhas informações pessoais, meu nome completo, número do seguro social e até minha assinatura. E fui eu mesma quem deu isso a elas ao longo dos anos, ajudando em formulários escolares, consultas médicas e procedimentos bancários. Nunca pensei 2 vezes. Era minha família. Esse pensamento me paralisou. Eu não queria acreditar. Mas algumas traições não fazem barulho. Não explodem. Elas entram devagar, fechando a porta atrás de você. Quando você não está olhando. Não dormi naquela noite. Fiquei ali, encarando o teto, repetindo a mesma pergunta 1000 vezes. Se tivessem me pedido, eu teria dito sim. Mesmo que doesse. Mas isso nem foi cogitado. Eles nem tentaram. Só tomaram. Quando o sol apareceu, eu não podia mais fingir que era confusão. Tudo fazia sentido. O silêncio. Os documentos. Jaqueline, minha irmã mais nova, havia falado da casa ideal pouco antes da aprovação do empréstimo. Descreveu a varanda ampla, um porão aconchegante e quartos extras para o que viesse. Na época, ela não tinha emprego. O crédito dela era péssimo. Mas mamãe disse, não se preocupe. Ruth sempre dá um jeito. Agora eu entendia. O jeito era eu. Fui até a pasta velha e comecei a procurar. Fazia anos que não mexia nela. Havia declarações de imposto, cópias do meu cartão do seguro social, apólices de seguro, formulários que assinei para a mamãe quando fez cirurgia. E ali estava. Tudo que alguém precisaria para se passar por mim. E tudo estava na minha própria letra. Eu mesmo entreguei. Aos poucos. Com confiança. Por quê? Porque eu era a que resolvia tudo, a responsável. A que não dava trabalho. Mamãe dizia isso como se fosse uma virtude. Caterine não precisa de ajuda. Ela é forte. Sempre encontra a solução. Esse era o trato. Jaqueline recebia desculpas. Eu recebia silêncio. Quando Jaqueline fazia besteira, diziam ela está passando por uma fase. Se eu errava, era Caterine, você devia saber melhor. Quando ela bateu o carro, papai disse, o seguro resolve. Se fosse eu, não haveria desculpas. Agora tudo estava claro. E doía mais do que qualquer dívida. Uma vez pedi um laptop para estudar. Ninguém gritou ou foi cruel. Só lembraram, a gente não é rico.
Não é que minha família me odiasse. De certo modo, isso teria sido mais fácil de entender. A verdade é que eles acreditavam que eu não podia quebrar. Que eu era forte demais para ser ferida. Talvez por isso tenham achado aceitável usar meu nome, meu histórico de crédito, minha identidade. Talvez acreditassem que, se algo desse errado, eu daria um jeito. Como sempre. Mas havia algo em mim que não era mais o mesmo. Não era raiva. Não era desejo de vingança. Era clareza. Finalmente, vi tudo como realmente era. Liguei o computador e entrei em contato com o banco. Pedi que me enviassem todos os documentos do empréstimo. A atendente foi educada e profissional. Ela não fazia ideia de que o arquivo que me mandaria mudaria toda a minha vida. Quando o e-mail chegou, abri o PDF. Vi meu nome completo, minha data de nascimento, meus dados pessoais e até minha assinatura. Mas algo não batia. Aquela não era minha assinatura. Era quase idêntica. Quem a fez, claramente, havia praticado. Talvez tenha copiado, talvez traçado diversas vezes. Mas não entendeu os detalhes. A forma como eu sempre pausava ao escrever o T. Como o Q e o H subiam levemente na diagonal. Aquela assinatura era firme e fluida. A minha sempre foi mais cuidadosa, mais contida. Mais real. Me levantei do chão com o PDF ainda aberto no notebook. A mão tremia, mas meus pensamentos estavam mais claros do que nunca. Eu sabia quem tinha feito aquilo. E agora tinha provas suficientes para agir. Mas não era uma simples briga de família. Não era só sobre dinheiro. Era sobre confiança, sobre tudo que foi rompido em silêncio. Peguei meu celular e disquei o número da minha mãe. Ela atendeu no terceiro toque, com a mesma voz calma de sempre. Oi, querida. Está tudo bem? Demorei alguns segundos para responder. Estava decidindo como falar sem chorar. Mamãe, você sabia sobre o empréstimo? Silêncio. Não ouvi nem o som de respiração do outro lado. Então, com um tom hesitante, ela respondeu. Do que você está falando, Catherine? Do empréstimo de 640 mil dólares. No meu nome. Para a casa da Jaqueline. A pausa foi mais longa agora. Pude ouvir a mudança sutil na respiração dela. Era como se tivesse levado um soco. Filha, me escuta. Mamãe, interrompi, sentindo a garganta arder. Por favor, só me diz. Você sabia? Outro silêncio. Até que ela soltou um suspiro curto, quase de rendição. A gente só queria ajudar ela. A Jaqueline estava tão mal, sabe? Sem emprego, com a depressão e tudo, ela achava que nunca ia sair daquele buraco. A casa era o recomeço dela. Senti as lágrimas escorrerem, mas minha voz saiu firme. E o meu buraco, mãe? O que você achou que ia acontecer comigo quando isso tudo estourasse? Ela não respondeu. E naquele silêncio, eu entendi tudo. Eles sabiam. Talvez não os detalhes, talvez não como exatamente Jaqueline falsificou os documentos. Mas eles sabiam que ela usou meu nome. E deixaram. Eu nunca teria dito não, falei, com a voz embargada. Eu teria ajudado. Mas vocês nem perguntaram. Nem me avisaram. Vocês só decidiram por mim, como se eu fosse uma máquina, como se não tivesse limites. Mamãe começou a chorar. Mas, pela primeira vez, aquilo não me moveu. Eu sempre fui a que consolava. A que dizia tudo bem. Mas não dessa vez. Desliguei sem dizer mais nada. Minutos depois, Jaqueline me mandou uma mensagem. Cathy, por favor, não faz isso com a gente. A casa é de verdade, é a única coisa que eu tenho. Olhei para o texto com nojo. Com raiva. Mas o que senti mais forte foi tristeza. Uma tristeza tão profunda que parecia enraizada em mim desde a infância. Porque, no fim, não era só sobre aquela casa. Era sobre tudo. Sobre quando eu dividia o quarto com Jaqueline e ela sempre dormia enquanto eu fazia o trabalho da escola das duas. Sobre quando mamãe dizia que eu era responsável demais para reclamar. Sobre quando papai dizia que a vida é mais dura para quem aguenta. Sobre como toda a minha vida fui tratada como a base, a muralha, o recurso. Nunca como alguém que também precisava de amparo. Peguei meu notebook e comecei a reunir os documentos. Fiz cópias de tudo, o PDF, meu histórico bancário, as mensagens, os arquivos da assinatura original e da falsificada. Marquei uma consulta com um advogado na segunda-feira. E pela primeira vez na vida, não pedi conselhos. Não avisei ninguém. Não compartilhei a decisão com a família. Jaqueline me ligou 3 vezes naquela noite. Depois minha tia. Depois minha prima. Mamãe me mandou um áudio de 5 minutos. Eu não ouvi. Porque naquele momento, entendi que amor não justifica tudo. Entendi que família que te ama de verdade não destrói sua vida em silêncio e espera que você fique calada. Na segunda-feira, sentei diante do advogado. Ele ouviu tudo com atenção e frieza profissional. Quando terminei, ele só disse: isso é crime de falsidade ideológica, apropriação de identidade e fraude bancária. O valor envolvido é alto. Você quer mesmo prosseguir? Respirei fundo. Fechei os olhos por um instante. Quero. Ele assentiu. Começamos ali mesmo. Ao sair do escritório, passei em frente a uma das filiais do Liberty National Bank. Olhei para aquele prédio e lembrei de todas as vezes em que Jaqueline falou: quero uma vida como a sua. Ela teve. Mas com meu nome, minha assinatura, minha confiança. Agora ela teria que viver também com o peso disso.
Ainda não sei como tudo vai terminar. O processo será longo. Mas algo em mim já mudou para sempre. Dessa vez, não vou consertar tudo sozinha. Dessa vez, não vou proteger ninguém. Porque, pela primeira vez na vida, vou proteger a mim mesma. Na semana seguinte, minha vida virou uma mistura de silêncio e burocracia. Silêncio da família, um silêncio pesado, não de paz, mas de guerra. E burocracia do advogado, do banco, da polícia. Ele entrou com uma notificação extrajudicial solicitando acesso completo a todos os documentos relacionados ao empréstimo. E conseguimos. Porque, tecnicamente, a casa ainda estava em meu nome. E foi quando a bomba caiu de vez. A assinatura do contrato estava anexada a um vídeo, uma gravação feita por câmera de segurança do dia da assinatura na agência. E lá estava ela. Jaqueline. Sentada de frente para o gerente. Sorrindo. Usando um blazer que, ironicamente, era meu. Com uma pasta no colo e os documentos em mãos. Ela assinava com naturalidade, conversava como se tudo estivesse certo. Como se ela fosse eu. Meu estômago embrulhou. Aquele vídeo era tudo o que eu precisava legalmente. Mas emocionalmente, era como assistir a minha própria irmã me enterrar viva com um sorriso no rosto. Mandei o vídeo para minha mãe, sem dizer uma palavra. Em menos de meia hora, ela me ligou, desesperada. Catherine, por favor. Ela estava desesperada. Ela não queria te machucar. Foi um erro. Só um erro. A gente vai consertar. Dei uma risada amarga. Um erro, mãe? Se eu não tivesse descoberto, vocês teriam me deixado pagar essa casa até o fim da vida. Um erro de $600.000 com minha identidade? Eu sou a mãe de vocês duas. Eu só queria ajudar. Ajudar quem, exatamente? Por que não parece que você pensou em mim em momento algum? Ela chorava. Eu, não. A dor dentro de mim não era mais de quem está sendo ferida. Era de quem finalmente viu tudo como é. Jaqueline não me ligou naquela noite. Nem no dia seguinte. Mas recebi um e-mail. Frio. Objetivo. Catherine, eu sei que te magoei. Mas se você seguir com isso, vai arruinar minha vida. Já estou tentando vender a casa. Não faz isso com a gente. A casa ainda era legalmente minha. E isso, de repente, virou uma vantagem. Me encontrei com o advogado. Quero fazer a transferência da escritura. Não para ela. Para o banco. Vou devolver a casa. Encerrar o empréstimo. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Isso vai te livrar da dívida, mas vai deixar ela desabrigada? Completei. Não mais do que ela me deixou quando destruiu minha reputação e meu crédito. Assinamos os documentos. 2 dias depois, Jaqueline foi despejada. Ela me ligou do estacionamento da antiga casa. O tom de voz dela era algo entre desespero e raiva contida. Você destruiu minha vida. Não. Eu só devolvi o que era meu. Você que construiu a sua vida em cima da minha. Ela chorava. Eu não sabia que ia chegar a esse ponto. Eu pensei que conseguiria manter os pagamentos. Eu pensei que eu nunca descobriria. Que eu perdoaria como sempre. Silêncio. Então ela disse. Você sempre foi a forte. Eu só queria uma chance de ter algo meu. Fechei os olhos. Aquilo doeu mais do que qualquer acusação. E por que seu algo tinha que começar com o que era meu? Ela desligou. A notícia se espalhou na família. A maioria ficou contra mim. Você não precisava ir tão longe. É só dinheiro. Ela é sua irmã. Mas, curiosamente, alguns tios e primos me mandaram mensagens discretas. Faria o mesmo. Você foi corajosa. Ela sempre passou dos limites. Aos poucos, percebi que todo mundo sempre soube que Jaqueline era um furacão, mas esperavam que eu fosse sempre o abrigo. Agora que eu tinha trancado a porta, começaram a sentir o vento. O processo judicial ainda está em andamento. Jaqueline pode responder criminalmente, sim. Mas meu advogado está tentando negociar um acordo para que ela não vá presa, desde que ela aceite arcar com a reparação dos danos. Ela se recusa. Disse que não vai pagar nada. Que não tem de onde tirar. Mas sabe o que me surpreende? Eu não quero vê-la presa. Não por compaixão. Mas porque a prisão dela não apaga o que foi feito. E pela primeira vez na vida, eu entendi. Justiça não é se vingar. É deixar que cada um sinta o peso das escolhas que fez. Jaqueline está morando com nossa mãe agora. As duas praticamente não falam comigo. Mamãe diz que não consegue olhar para mim sem lembrar da destruição que causei. Mas eu olho para mim no espelho todos os dias. E pela primeira vez, vejo alguém que deixou de ser usada. Alguém que se escolheu. E apesar de tudo, apesar da solidão, das brigas e das memórias feridas, eu me sinto livre. Os dias seguintes foram um turbilhão de telefonemas, reuniões e encontros. Jaqueline não falava comigo diretamente, mas seu advogado me enviava mensagens constantes. Eles queriam negociar um acordo que evitasse o processo criminal. Está disposta a pagar parte do valor? Posso parcelar? Eu sentia raiva, tristeza e, acima de tudo, uma necessidade urgente de fechar esse ciclo. Convidei Jaqueline para conversar, só nós duas, em um café neutro. Quando ela chegou, a expressão no rosto era uma mistura de cansaço e ressentimento. Catherine, ela disse, tentando soar firme, eu não posso pagar tudo. Não tenho emprego fixo, não tenho dinheiro guardado.
Eu sei, respondi, olhando nos olhos dela, e também não espero isso. Quero um compromisso. Que você reconheça o que fez. Que tente reparar o dano. Aos poucos. Ela me encarou, quase como se estivesse tentando decifrar se eu era mesmo a irmã que ela conhecia. Você não entende o que eu passei, disse ela, com voz trêmula. Eu me senti presa naquela casa, na nossa família, em tudo que nunca foi meu. A casa era só um sonho, e eu me afundei nele, sem pensar nas consequências. Eu entendo mais do que você imagina, respondi, mas você usou meu nome, minha vida, para realizar esse sonho. E isso me destruiu. Ela respirou fundo. Talvez eu precise de ajuda, falou baixinho. E ali, naquele café, entre palavras duras e olhares cansados, senti que algo começava a mudar. O processo seguiu seu curso, mas com um novo acordo de mediação familiar. Jaqueline entrou em um programa de suporte financeiro e psicológico. Eu comecei a reconstruir meu crédito e a cuidar de mim, sem pressa. Nossa mãe tentou, lentamente, reparar as pontes queimadas. Ainda muitas feridas, mas começamos a entender que, no fim, o amor da família não é perfeito, mas é real. E eu? Eu me descobri mais forte do que pensava. Mais humana, mais capaz de perdoar, mas também de dizer não. Porque, às vezes, a maior prova de amor é saber quando se proteger. No final, percebi que minha verdadeira luta não era contra números ou documentos, mas contra a invisibilidade que sempre me cercou. Não foi o dinheiro que me definiu, nem a dívida que tentaram me impor, foi a decisão de me recusar a ser uma peça descartável no tabuleiro da vida alheia. Minha identidade foi usada como moeda de troca, um instrumento para benefícios egoístas, mas eu escolhi recuperar o controle da minha história. Não pela vingança, mas pela dignidade. Pela certeza de que minha vida e meu nome não poderiam ser manchados sem que eu lutasse para restaurá-los. Por anos, carreguei o peso de ser a forte, aquela que sempre dava jeito, que não reclamava, que resolvia. Agora entendo que ser forte não é apenas resistir em silêncio, mas ter a coragem de dizer chega, de se colocar em primeiro lugar, e de reconstruir sua vida a partir das próprias escolhas. As pessoas que pensaram que poderiam me usar, que não me dariam importância, subestimaram minha vontade de lutar por justiça e respeito. E hoje, mais do que nunca, eu sei que minha maior vitória não está em um cargo, um contrato ou um número na conta bancária, está na liberdade de ser quem eu realmente sou, de seguir meu caminho com a cabeça erguida. O passado pode ter deixado cicatrizes, mas também me deu uma lição, nunca mais vou permitir que alguém decida meu valor. Nem familiares, nem chefes, nem ninguém. Essa é a minha vida, e eu sou a única autora da minha história. E agora, sigo em frente, com um novo olhar, mais atento e mais forte. Porque se tem algo que essa história me ensinou é que, por mais que as portas se fechem, sempre há uma janela aberta, e eu aprendi a encontrá-la, mesmo na escuridão. Essa foi a história de alguém que foi usada e traída por quem deveria proteger, mas não se deixou abater. Se você já passou por algo parecido, sabe como é difícil, mas também sabe que dá pra levantar a cabeça e seguir em frente. Se curtiu, já deixa o like, se inscreve no canal Curtas do Red e ativa o sininho para não perder as próximas histórias. Comenta aqui embaixo o que você faria nessa situação. Valeu por assistir, e até a próxima!